Começou gravando já. Deixa eu copiar aqui agora. Deixa eu enviar para mim. Copiei, enviei. Checado. Posso fechar aqui. Vamos lá, share screen. Marca o PPS, doenças intestinais. Dá um clique só em cima para marcar. Aqui? Isso, dá um clique só e você vai ver que vai marcar. Aí, marca os dois embaixo. Share configuração. Mais screen. Ó. Aí, dá share lá. Azulzinho ali. Vai de novo. Beleza. Agora deixa eu ver. Dá um clique no branco aí. Dá um clique em qualquer lugar. Isso. Agora dá sim. Deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ver. Agora vai. Deixa eu checar se tem alguém já aí. Deve ter já, né? Deve ter. Está tudo pronto? Está abrindo aqui agora para a gente checar. Como é que está? Aí, está passando. Não sei. Calma, está abrindo. Tá. Áudio funcionando. Deixei aqui. Já tem gente online já. Pode, já pode checar aí já. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. O som tá legal para vocês? Tá bem. O som tá bom? Vê a imagem se tá legal, tá mudando? Sim. Pessoal, hoje, então, a gente vai estudar as doenças intestinais. Então, enquanto eu aguardo aqui uns 2 minutinhos para dar 9 horas, quem já chegou, por favor, digite no chat o nome completo, para eu computar a frequência de vocês no final da aula, tá bom? Daqui a 1 minuto eu começo, então, a aula. Se me salva, Sky. Falou? Jorge, aí depois eu entro em contato com você para te falar qual vai ser a próxima aula. Tá, ok. Tá bom? Ok. Com antecedência eu aviso para você. Beleza. Então, deixa eu abrir novamente aqui. Teoricamente, semana que vem está marcado para mim, mas eu acho que o professor vai fazer. Eu vou confirmar com ele depois e te passo. Beleza. Tá bom? Beleza. Aí eu vou acompanhando aqui, tá? Ô, Jorge, obrigado, tá? Tchau, tchau. Aí você só encostar a porta ali quando você passar. Tá, beleza. Tá bom? Obrigado, tá? Tchau, tchau. Pessoal, então vamos começar hoje abordando as principais doenças intestinais. Bom, primeira situação aí que a gente vai comentar com vocês é a respeito da obstrução intestinal. Cerca de 80% das obstruções intestinais estão relacionadas com as hérnias, com as aderências, com a intussuscepção e com os vólvulos, ou também chamado de volvo, tá? Tanto faz. E o restante, aí sim, relacionados com tumores e outras doenças, como a doença de Crohn, tá? Então, 80% dos casos de obstrução intestinal
são decorrentes dessas situações aí que a gente vai exemplificar um esquema aqui a seguir. Olha só, então, hérnia, todo mundo sabe que é um enfraquecimento da parede e a alça do delgado penetra no saco herniário, podendo provocar uma obstrução intestinal. As aderências, uma alça se adere à outra. A intussuscepção, tá? Está escrito errado aí, tá? A intussuscepção é no delgado quando uma alça penetra no interior da outra. Popularmente, a gente conhece como um nó. Tá? O intestino delgado dá praticamente um nó entre as alças, provocando a oclusão, a obstrução intestinal. E o volvo, ou vólvulo, tanto faz, é a torção do segmento intestinal. Ele se torce sobre o seu próprio eixo. Então, essas são as principais causas de obstrução intestinal. As hérnias, as aderências, a intussuscepção e o volvo. Tá? O restante, sim, relacionado com os tumores e a doença de Crohn. Bom, doença intestinal isquêmica. A maior parte do trato gastrointestinal é irrigada pelas artérias celíaca, mesentérica superior e mesentérica inferior. Os danos vasculares podem causar infartos da mucosa e muscular da mucosa, ou seja, infarto apenas dessa parte da parede, mucosa e muscular da mucosa. Pode se estender a mucosa e submucosa, que são os chamados infartos murais. E os infartos transmurais é que pegam todas as camadas da parede do intestino. Tá? As principais causas da doença intestinal isquêmica são a doença aterosclerótica, o aneurisma da artéria aorta, contraceptivo oral aí propiciando a formação de trombos e também embolias, né? Então, o contraceptivo ele predispõe a trombose, que, por sua vez, pode gerar uma embolia. Um esquema aí mostrando a oclusão do vaso à direita e à esquerda vocês observam a grande parte do intestino necrosado, grande parte ali do cólon transverso e praticamente o intestino delgado por completo, né? Então, uma grande necrose intestinal. Bom, uma outra situação que a gente tem que abordar é a doença celíaca, também conhecido com o nome de sprue celíaco. Olha, essa doença celíaca, representa a intolerância que o paciente tem à ingestão de alimentos que contêm glúten, como trigo, centeio ou cevada. Na microscopia, a gente observa na segunda porção do duodeno um importante aumento do número de linfócitos e uma significativa atrofia das vilosidades. Tá? Então, essa atrofia das vilosidades gera uma perda na superfície mucosa, o que compromete a absorção dos nutrientes. Tá? Então, essa perda de área da superfície mucosa e da borda em escova, que é responsável pela má absorção dos nutrientes. Então, essa é a doença celíaca, que é a intolerância à ingestão de alimentos com glúten. Então, a gente tem aí um esquema, tá, do que seria
a mucosa intestinal normal e a grande perda da superfície de absorção vista à direita, né? Um esquema mostrando como que a mucosa atrofiada diminui a capacidade do intestino em absorver os nutrientes. Por isso, leva a problema de absorção dos nutrientes, levando a má absorção. Tá? Então, é a doença celíaca, ou também chamado espru celíaco. Bom, a doença inflamatória intestinal, que é conhecido por essa abreviatura aí, ó, DII, a doença inflamatória intestinal. Olha, é uma condição crônica resultante da ativação imunológica inapropriada da mucosa. E nós temos duas doenças que representam essa ativação imunológica inapropriada, que são a colite ulcerativa e a doença de Crohn. A colite ulcerativa, se vocês preferirem, ela é o nome completo da doença, é a chamada retocolite ulcerativa idiopática, tá? Mas comumente conhecida simplesmente com o nome de colite ulcerativa. Então, as duas doenças inflamatórias intestinais que representam essa ativação imunológica inapropriada da mucosa são a colite ulcerativa e a doença de Crohn. Bom, características da colite ulcerativa. Olha, compromete reto e cólon, estende-se a mucosa e submucosa. Ela tem uma distribuição de forma contínua ou difusa. A gente vai ver daqui a pouco na imagem, tá? A colite ulcerativa raramente provoca estenose do intestino. A parede intestinal é fina. A inflamação da colite está restrita à mucosa e à submucosa. As úlceras geradas na colite são superficiais. Tem um acentuado aspecto de pseudopólipos, tá? Fibrose leve ou ausente, tá? A fibrose da parede. Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. A doença inflamatória, chamada colite ulcerativa, ela não provoca uma reação inflamatória granulomatosa. Então, granulomas e fístulas estão ausentes na colite ulcerativa. Má absorção não tem problema de absorção intestinal, tá? Malignização importante, tá? Então, um grande número de pacientes portadores de colite ulcerativa terminam adquirindo um adenocarcinoma de intestino. Após a cirurgia, tá? Recorrência, ela não ocorre. Então, você retirou, operou o paciente, você resolveu o problema do paciente. Não tem recidiva. Então, essas aí são características principais da colite ulcerativa. Então, depois a gente vai ver uma sequência dessa, comparando a colite ulcerativa com a doença de Crohn. Então, a gente está vendo aí um segmento de intestino
aberto, a gente está vendo a mucosa e todas essas áreas fundas que vocês estão vendo representam as ulcerações nesse segmento de intestino. E essas áreas que estão preservadas, elas ficam com uma aparência de que estão elevadas. Não, elas estão no nível normal. Apenas existe uma ulceração na mucosa da parede intestinal. Isso é que fornece o aspecto chamado de pseudopólipos. Então, estamos vendo aí mais um segmento de intestino com extensas ulcerações na mucosa, delimitando áreas de mucosa íntegra. Então, o que eu acabei de falar, tá? Que é o aspecto de pseudopólipos. Estamos vendo aí a mucosa intestinal com extensas ulcerações e esses segmentos de mucosa íntegra ficam com uma aparência de um pólipo, tá? Mas não é pólipo, é um aspecto chamado de pseudo, que significa falso, pseudopólipos. Isso é muito pronunciado na colite ulcerativa. Aí uma representação da microscopia, o aspecto pseudopólipos, a inflamação restrita à mucosa e submucosa, tá? Muscular preservada. A gente está vendo aí uma característica também importante da colite ulcerativa, que são os abscessos nas criptas intestinais. Mais uma vez ali representado o pseudopólipo e a inflamação restrita à mucosa e à submucosa, acompanhada de abscessos nas criptas. E mais uma vez aí os abscessos, o pseudopólipos, tá? E os abscessos nas criptas. Microscopia da colite ulcerativa. Se é abscesso, né, gente? É lógico que as células inflamatórias que estão presentes no abscesso são os neutrófilos. Olha, as características, então, da outra doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn. Bom, a doença de Crohn frequentemente acomete o íleo terminal, mas pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal e apresenta um comprometimento transmural. Tá? A doença de Crohn, como frequentemente ela acomete o íleo terminal, ela é também chamada de ileite terminal. Tá? Mas ela pode se estender a qualquer parte do trato gastrointestinal. As lesões são distribuídas de forma salteada. Tá? Os livros chamam esse aspecto salteado de calçamento de pedra. Tá? Estenose do segmento intestinal acometido encontra-se presente a estenose. A parede do segmento intestinal comprometido pelo Crohn, ela encontra-se espessada, porque a inflamação, gente, ela não é restrita apenas à mucosa e submucosa. A inflamação, ela é transmural, ou seja, atinge todas as camadas da parede do intestino. Tá? Aquele aspecto da colite ulcerativa de pseudopólipos, aqui na doença de Crohn, ele
não é tão pronunciado conforme é visto na colite ulcerativa. O aspecto de pseudopólipos no Crohn é discreto. Enquanto na colite ulcerativa as úlceras são rasas, no Crohn as ulcerações são profundas. E como o comprometimento é transmural, apresenta uma fibrose acentuada da parede, o que leva ao espessamento da parede do intestino com Crohn. A doença de Crohn, o infiltrado inflamatório que representa a doença de Crohn é um infiltrado inflamatório granulomatoso, ou seja, é um infiltrado inflamatório crônico granulomatoso com a presença de células gigantes do tipo Langhans, porque é um problema imunológico. E fístulas, como a úlcera é profunda, pode provocar fístulas na parede intestinal. Problemas de absorção, como compromete principalmente o intestino delgado, tá? A doença de Crohn provoca problemas de absorção, problema de má absorção dos nutrientes. Com relação à malignização, tá? Ela só apresenta malignização se a doença de Crohn comprometer o intestino grosso, se ela se estender para o cólon. Se ela estiver restrita ao delgado, não tem problema com relação à malignização. E as recidivas, mesmo após a cirurgia, tá? Elas são frequentes. Na colite não existe o problema de recidiva após a cirurgia. Tá? Então, são aí as diferenças para vocês compararem as duas doenças inflamatórias intestinais, a colite ulcerativa e a doença de Crohn. Então, aí, olha, um esquema mostrando o intestino normal, tá? E o intestino com a doença de Crohn à direita, o espessamento da parede, as fístulas, o comprometimento transmural da parede e o aspecto que eles falam de pedra de calçamento, ou calçamento de pedra, que vocês estão vendo ali, que é salteado o comprometimento do segmento vítima de Crohn. E aqui, ó, aquilo que eu disse para vocês. Na colite ulcerativa, tá? O comprometimento ele é contínuo. Ó. Então, ele começou aqui no reto, foi se estendendo, tá? E já chegou até no transverso. No intestino com Crohn, olha só, tem comprometimento aqui, salteou, foi lá para o transverso, pegando pontos separados no intestino delgado e ali no cólon ascendente. Tá? Então, é uma outra diferença entre a colite e a doença de Crohn. Bom, anomalias congênitas. Olha, algumas crianças podem nascer com o ânus imperfurado. É lógico que isso é detectado ao nascimento e o cirurgião infantil ele tem que realizar a perfuração anal através de cirurgia. E uma outra doença congênita importante da gente citar aqui para vocês é a chamada doença de Hirschsprung, que é o megacólon agangliônico. O que é a doença de Hirschsprung? O que significa isso, gente? Olha, a criança nasce
sem o plexo nervoso mioentérico, ou seja, o plexo nervoso que existe entre as fibras musculares na parede intestinal. Então, num segmento do intestino, a criança nasce sem esse plexo nervoso, tá? Então, isso é uma doença congênita. Isso acomete frequentemente a parte terminal do intestino, junto ao ânus. Então, acomete frequentemente a junção anorretal. Tá? Então, a chamada doença de Hirschsprung é o megacólon agangliônico. Por que megacólon? Porque as fezes vão se formando devido à falta do plexo nervoso, existe uma dificuldade da criança evacuar, tá? Isso faz com que as fezes vão ficando retidas, acumuladas e gradativamente, então, o intestino ele vai se alongando, tá? Ele vai se distendendo devido ao acúmulo de fezes no interior do intestino. Por isso é chamado mega, que quer dizer grande. Então, é o megacólon agangliônico. Ou seja, o intestino não tem peristalse na parte que falta o plexo nervoso, tá? Não tendo peristaltismo, tem a grande dificuldade de evacuar e, consequentemente, o intestino vai se dilatando. Então, essa é a chamada doença de Hirschsprung, que é o megacólon agangliônico. Isso está presente ao nascimento, tá? É uma ausência do plexo nervoso mioentérico num segmento do intestino, frequentemente na junção anorretal. Então, é a doença de Hirschsprung. Aí, olha, um esquema mostrando o ânus imperfurado e, após a cirurgia, o cirurgião, então, conseguiu fazer a perfuração anal. Bom, que são os divertículos? Gente, divertículos, a gente vai ver a imagem daqui a pouco, são formações saculiformes que ocorrem na parede do intestino. Tá? Então, ele é definido como uma área de enfraquecimento da parede do intestino que, pelo aumento da pressão na luz intestinal, essa área enfraquecida se dilata, formando uma bolsa, que é o divertículo. A gente vai ver a imagem daqui a pouquinho para vocês entenderem. Quem ainda não sabe o que é um divertículo, daqui a pouquinho eu vou tentar explicar para vocês nas imagens que a gente tem. Então, a predisposição aos divertículos são as dietas pobres em fibras. Porque dieta pobre em fibras leva a uma constipação intestinal. A constipação intestinal faz com que a pessoa exerça uma força na tentativa de evacuar. Essa força gera uma pressão aumentada na luz do intestino e a área da parede enfraquecida forma a bolsa, se distende, formando a bolsa diverticular. Então, clinicamente, a pessoa tem constipação, que leva à formação dos divertículos, dor abdominal e, às vezes, diarreia. Poxa, mas tem constipação e tem diarreia? Normalmente tem constipação. A diarreia se dá devido à irritação de material que fica contido na luz no saco diverticular. Então, isso irrita e pode
algumas vezes provocar diarreia no paciente. Mas, normalmente, o paciente que tem divertículos, ele tem uma constipação intestinal. E os divertículos, eles podem sofrer complicações, como sangramentos, inflamações, que são as diverticulites, e pode, inclusive, ter uma rotura, né? Um rompimento da parede do intestino. Tá? Então, são as complicações dos divertículos. Sangramentos, inflamações e a rotura da parede intestinal. Olha, então a gente está vendo aí o intestino e as setas estão mostrando o saco diverticular, ou bolsa diverticular, que é nada mais, nada menos do que uma protrusão da parede intestinal para fora. Né? Então, isso é a serosa que a gente está vendo do intestino com a formação dessas bolsas. E, internamente, tá? Essas bolsas se comunicam através de um orifício com a mucosa intestinal. Então, essas bolsas que a seta está mostrando aí é o saco diverticular. Então, isso é o divertículo, que, visto por dentro, olha, o divertículo visto por dentro na sua microscopia. Então, veja, a dilatação é isso aqui, ó, né? Isso aqui é aqui onde eu estou com a seta é a mucosa e a luz normal. Aqui representa aquela bolsa que a gente viu, ou seja, a dilatação da parede intestinal, formando então essa bolsa, essa formação saculiforme que é o divertículo. Aí, olha, um divertículo que rompeu, tá? Lógico, provocou uma peritonite no paciente, tá? Então, o divertículo, nesse caso aí, se complicou. Ele se inflamou, provavelmente sangrou e terminou se rompendo. Aí, olha, conforme eu havia dito para vocês, vocês estão vendo aí a mucosa intestinal, tá? O segmento de intestino aberto, a gente está vendo a mucosa e, veja só, esses aqui são os orifícios dos divertículos, tá? Então, a bolsa está formada aí para trás, tá certo? Então, lembram que eu falei que aquela bolsa, aquela área da mucosa distendida, aquela formação saculiforme, se comunica com a luz do intestino através do orifício aqui do divertículo, tá? Então, aí a linha amarela passando em cima dos orifícios de entrada da bolsa do divertículo. Então, isso é o divertículo, que é tido como uma área de enfraquecimento da parede que se distende quando é submetida a uma maior pressão. Visto isso nos pacientes vítimas de constipação intestinal. São pacientes predispostos a desenvolver a doença diverticular. Tá? Bom, as hemorroidas, gente, hemorroida é uma doença vascular, tá? Então, o que é a hemorroida? É a dilatação do plexo venoso hemorroidário, tá? Isso é que é conhecido com o nome de hemorroida, tá? Então, é dilatação do plexo venoso hemorroidário. E os pacientes
predispostos a desenvolverem hemorroidas são os pacientes também que apresentam constipação intestinal. Além da mulher grávida, é uma condição relativamente comum as mulheres, durante a gravidez, desenvolverem hemorroidas. Então, a gente está vendo aí a dilatação do plexo venoso hemorroidário, que é conhecido com o nome de hemorroida, que é frequentemente causa de sangramentos. Bom, mais um tópico para a gente ver de doenças intestinais. Então, vamos abordar os pólipos. Período passado, eu disse para vocês que pólipo é uma neoplasia benigna de origem epitelial. Tá? Falei isso na aula de neoplasias no período passado. Agora, em termos de intestino, nós vamos ver alguns tipos diferentes de pólipos. Primeiro, os pólipos são classificados em pólipos hiperplásicos e neoplásicos. Olha, os pólipos hiperplásicos nada mais são do que uma proliferação de glândulas da mucosa intestinal. Então, alguns autores acham que eles deveriam estar classificados dentro das hiperplasias, tá? Mas é uma classificação adotada pela maioria dos cientistas, então os pólipos são classificados como pólipos hiperplásicos e os verdadeiros pólipos realmente são os pólipos neoplásicos. E os pólipos neoplásicos, eles são subdivididos em pólipos adenomatosos tubulares, pólipos adenomatosos vilosos e pólipos adenomatosos túbulo-vilosos. Qual é a importância dessa classificação? Os pólipos adenomatosos tubulares, tá? Alguns são mais radicais e dizem que os pólipos adenomatosos do tipo tubular, eles não se malignizam, mas alguns não são tão radicais assim. Mas o fato é que a possibilidade de malignização de um pólipo adenomatoso tubular é pequena. Em compensação, os pólipos adenomatosos vilosos, eles estão muito próximos de uma neoplasia maligna. Ou seja, eles estão muito próximos de um adenocarcinoma de intestino. Então, diante de um pólipo adenomatoso viloso, você tem que ressecar esse pólipo o mais rápido possível, para você não deixar ele virar uma neoplasia maligna, para não virar um adenocarcinoma. E os pólipos adenomatosos túbulo-vilosos, tá? Ele tem a parte tubular, que é, vamos dizer assim, uma parte indolente, e tem o componente viloso, que é um componente com tendência alta de malignização. Mas como ele tem uma parte tubular e uma parte vilosa, por isso é chamado túbulo viloso, ele tem uma agressividade, vamos dizer assim, moderada de malignização. Mas, quanto antes você ressecar, melhor para o paciente. Agora, vejam só, eu falei pólipo adenomatoso tubular, pólipo adenomatoso viloso e pólipo adenomatoso túbulo viloso.
eu posso simplesmente substituir o termo pólipo adenomatoso por adenoma. É a mesma coisa, tá? Então, os pólipos adenomatosos são os adenomas. Tanto faz você chamar de pólipo adenomatoso ou de adenoma. Então, os pólipos neoplásicos, que são os pólipos verdadeiros, são os adenomas, que podem ser tubulares, vilosos ou túbulo-vilosos. Aí a gente está vendo uma imagem de um intestino aberto, estamos vendo a mucosa, com alguns pólipos hiperplásicos e com pólipos adenomatosos, um adenoma tubular. Ô, gente, é lógico que só de olhar macroscopicamente não dá para você afirmar. É claro que esse diagnóstico entre pólipo hiperplásico ou um adenoma tubular, ele é feito pela microscopia. Bom? Aí, olha, um outro segmento de intestino com um adenoma tubular. Na microscopia, estamos vendo aqui embaixo a mucosa intestinal normal, com as células caliciformes, e aqui, olha, a formação polipóide, tá? Então, não existe nenhum indício de irregularidade nessas glândulas, nenhuma anaplasia, então se trata apenas de um adenoma tubular. Aí, olha, à esquerda, a gente está vendo um adenoma viloso, cheio de vilosidades na superfície da neoplasia, na superfície do pólipo. E daqui para cá, a mucosa intestinal normal. Tá? Então, à esquerda, o adenoma viloso e à direita, mucosa intestinal normal. A mesma coisa nessa imagem aí. O adenoma viloso à esquerda e a mucosa intestinal normal à direita. Outra imagem do adenoma viloso, mostrando as vilosidades. Aqui na ponta, olha, um adenoma túbulo viloso, tá? As vilosidades estão nítidas aqui. Aí, mais de perto, a gente está vendo as vilosidades do adenoma. E existe uma outra entidade no intestino que não estou falando agora, tá? De 1, de 2, de 3, de 10 pólipos. Eu estou falando de uma infinidade de pólipos, tá? Podemos dizer incontáveis pólipos na mucosa intestinal, que é a chamada polipose familiar. Então, a polipose familiar é uma doença hereditária, mas ela só vai se manifestar nas pessoas em torno de 20 ou 30 anos. Tá? E a grande importância da polipose familiar é que ela apresenta um alto índice de malignização. Tá? Então, a gente está vendo aí um segmento de intestino e na mucosa intestinal a gente observa diversas formações polipóides.
Gente, é dentro, tá? Isso amarelo aqui do lado de fora é a gordura na parede intestinal. Os pólipos estão lá dentro da mucosa. Olha aí, a grande quantidade de pólipos nessa mucosa intestinal. Tá? É chamada polipose familiar, que é uma doença hereditária, mas vai se manifestar em torno dos 20 ou 30 anos de idade. Olha, a mucosa aberta, cheia de pólipos. Então, mais uma imagem aí da polipose familiar. Tá? São numerosos pólipos, pegando, gente, segmentos do intestino, ou pode pegar, tem casos que compromete toda a extensão do intestino grosso. Tá? E o segmento vítima de polipose familiar, ele tem que ser totalmente erradicado, tem que ser ressecado, devido ao alto índice de malignização. Mesmo que seja todo o intestino grosso comprometido, você tem que ressecar todo o intestino do paciente. Olha aí a mucosa toda coberta de pequenos pólipos, tá? Então, a chamada polipose familiar. Bom, e as neoplasias malignas dos intestinos? 95% são de adenocarcinomas. Por quê? A mucosa intestinal é formada por células epiteliais que formam glândulas. Então, neoplasia maligna de origem epitelial, carcinoma. Carcinoma com padrão microscópico glandular, que compromete glândulas do organismo, adenocarcinoma. Então, 95% das neoplasias malignas intestinais são de adenocarcinomas, que apresenta um pico de incidência em torno aí da 7ª década de vida. Menos de 20% dos adenocarcinomas intestinais acometem pessoas com menos de 50 anos de idade. E como fatores predisponentes para uma pessoa adquirir neoplasia maligna no intestino, a gente cita alguns tipos de pólipos, conforme eu já mencionei para vocês, a colite ulcerativa, a polipose familiar, a gordura animal na alimentação, dieta pobre em fibras. Gente, dieta pobre em fibras predispõe à constipação intestinal. Tá? A gordura animal na alimentação, ela necessita de uma maior quantidade de ácidos biliares. E o ácido biliar, ele irrita a mucosa intestinal. Por isso que a gordura animal na alimentação predispõe ao câncer de intestino. E a dieta pobre em fibras, que predispõe à constipação, faz com que um maior tempo esses ácidos biliares fiquem atuando, irritando a mucosa intestinal, propiciando, então, o desenvolvimento de câncer. Tá? Então, esses são os principais fatores causadores de câncer intestinal. Alguns tipos de pólipos, a colite ulcerativa, a polipose familiar
e a gordura animal na alimentação, porque ela requer uma maior concentração de ácidos biliares que são irritantes da mucosa intestinal. Olha, vocês vão ver na aula prática, tá, que os adenocarcinomas de intestino, macroscopicamente, eles podem ser vegetantes, ou seja, que fazem uma projeção para a luz do intestino, tá? Então, são os macroscopicamente vegetantes. Os adenocarcinomas infiltrantes, eles crescem dentro da parede intestinal. Então, eles não fazem uma projeção para a luz, tá? E nem fazem uma escavação na mucosa. Então, eles estão apenas dentro da parede do intestino. Então, são os adenocarcinomas do tipo infiltrante. E os adenocarcinomas ulcerados que provocam uma escavação na mucosa intestinal, ou seja, provocam uma ulceração na mucosa. Então, do ponto de vista macroscópico, os adenocarcinomas de intestino, eles podem ser vegetantes, infiltrantes e ulcerados. E como neoplasia maligna, os adenocarcinomas intestinais podem se disseminar pelo organismo e comprometer metástases para linfonodos, fígado, pulmões e ossos. Tá? Então, a gente está vendo aí um segmento de intestino aberto. Então, estamos vendo aqui a mucosa intestinal e aqui, olha, o espessamento da parede intestinal. Então, aqui está o adenocarcinoma. Então, provoca um espessamento e endurecimento da parede intestinal. Então, veja que pegou toda essa parte aqui do intestino. A mesma coisa aqui, né? Segmento intestinal e o espessamento e endurecimento da parede intestinal na área do adenocarcinoma. Tá bom, gente? Bom, então eu peço para quem chegou atrasado digitar o nome completo no chat para eu fazer a frequência de vocês. Tá bom? Então, tem aqui, ó, mais uma imagem de contraste, tá? Quando não existia os exames de imagem de hoje, usava-se o bário como contraste e a falha de enchimento ali, ó, circundado de amarelo, representa a área onde tem a massa tumoral, a massa do tumor. E aí, a microscopia clássica do adenocarcinoma são glândulas, tá? Glândulas irregulares, tortuosas, revestidas por células epiteliais com aquelas anaplasias que a gente viu no período passado. Célula aumentada de tamanho, núcleo grande, hipercromático, nucleolo proeminente, cromatina grumosa. Tá? Então, aí a imagem de um adenocarcinoma, no caso aí de intestino grosso. Tá? Então, gente, com essa imagem eu termino então a aula de hoje. Tá? Vou aguardar um minutinho para quem ainda não digitou o nome, digitar no chat e agradeço então a presença de todos. E até a próxima, né? Obrigado, tá? Até logo. Professor, Oi.
Tem como o senhor postar as aulas para a gente no AVA, por favor? Vou colocar, tá? Tá joia, porque ainda não está no AVA nenhuma das aulas que o senhor deu para a gente. Olha, do patologia vascular eu coloquei na quarta-feira passada. Não apareceu ainda não. Tá? Eu vou ver o que pode ser feito, porque foi colocado, tá? Eu Tá coloquei joia. na quarta-feira de manhã. Vou ver o que Então, é porque aconteceu. ainda não estava no AVA não. Vou ver o que aconteceu e vejo para vocês, tá bom? Tá joia, obrigada. Nada. Acabei.